Andrés Gomes invadiu a área, vai bater no gol, bateu o gol nosso. Vai, casaca. Oh, que animação, casaca. Ei, porra. Casaca. Resultado do tamanho que foi a partida, né? Horroroso, horroroso, time do Vasco. Eu acho, torcedor, que você merece um pedido de desculpas formal desse time que foi hoje vagabundo. Foi um time sem vergonha. A gente faz absolutamente tudo por esse clube. Mas o que esse clube dá pra gente em volta? Vitórias efêmeras? Faz a gente passar vergonha? Faz a gente ficar revoltado? Faz a gente ver as coisas e parece que não nos ouve? Vocês não merecem vestir a camisa do Vasco. Vocês. Você, senhor Tietê. Você, senhor Brenner. Você, senhor Lucas Piton. Você, senhor Hugo Moura. Você, senhor Carlos Cuesta. Vocês não merecem vestir a camisa do Vasco da Gama. O que dizer dessa goleada, desse vexame aí, dessa derrota? Enfim, Olá, rubro-negros. Bora conferir aqui as reações dos vascaínos. Perdeu por 4-1 chocolate dentro do Beira-Rio pro Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Que vergonha. Foi dominado, cara. Fez o 1 de honra no máximo. Mas beleza, vamos lá curtir tudo isso aí. Os créditos dos Coach, link abaixo pra conferir. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, é importante. Bastante mesmo. E ajuda demais a elevar o canal, beleza? Bora lá. Lucas Piton, bela inversão pro Puma, dominou, é agora, cruzamento, ameaçou, deu tapa, trivela pra dentro da área, corte feito pelo Vidiagra, sobe ali Alejandro, deu sorte, sobrou no Bernabé, ih, agora foi, vai Carboneiro, meu Deus do céu, ele contra o Léo Jardim, saiu, cavou, gol deles, o Léo Jardim no mano a mano esquece, irmão. Léo Jardim no mano a mano esquece, ele toma o gol sempre, sempre, não tem um mano a mano que o Léo Jardim salva o Vasco, 1-0 pro Inter. É impressionante, cara. Eu não consigo entender como o Léo Jardim não abafa o atacante adversário, não cresce pra cima do atacante adversário. O cara entrou tranquilo, cavou com facilidade e não sai do gol, cara. É impressionante, cara, como ele sai mal do gol. Hoje a gente vai torcer pra cacete, que não tá fácil. Ih, o Léo Jardim saiu errado, Carboneiro tocou, Alejandro bateu o gol deles. Que o pariu. Que o pariu. Aí tá difícil. Aí realmente fica difícil. Aí fica difícil, Léo Jardim. Com essa paçocada... na verdade é o seguinte, cara. Cada hora é um que faz, né? Hora é o Saldívar, hora é o Cuesta, é o Robert Renan, é o Léo Jardim. Porra, é um show de horror, cara. A bola com o Léo Jardim deu nas costas do Hugo Moura, a bola. Cara, que coisa horrorosa, cara. Tá aí. Eu avisei. Tá jogando com Alejandro. Chega por trás o Robert Renan, não consegue o corte. Bota o Carboneiro pra correr. Se virar, fudeu. Virou. Bernabé invadiu, bateu o gol deles. Avisei. Eu avisei. Eu avisei. Se virar, fudeu. Olha a marcação, olha o Piton. Vamos lá, o Alejandro domina, o Robert Renan é incapaz de fazer a falta. Aí o Piton sai pra marcar o Carboneiro. Fica no meio do caminho. Olha o Tietê. Olha o Tietê! Que maravilha. Que maravilha. Desce o Inter pela esquerda. Bernabé, toque de letra. Tietê perdeu pro Bernabé. Cruzamento, Alejandro. Fez o giro, ajeitou o Carboneiro. Gol deles. Que maravilha. É maneiro, Tietê. Deixa o Tietê em campo, porra. O problema é o Chico Extra tomar um giro do Alejandro. Foda-se, né? Porra. Que coisa ridícula, cara. Que coisa mais ridícula. Tá aí. Ficou de 4 o Vasco. Que maravilha. Inacreditável. Olha a goleada aí. E cabe mais, tá? Cabe mais. Uma Rodrigues, cruzamento pra área, afasta a zaga do Inter. Bola sobra com Ramon. Toque por dentro no Andrés Gomes, invadiu a área, vai bater no gol, bateu o gol nosso. Vai, casaca. Oh, que animação, casaca. Ei, porra. Casaca. Tá bom, Andrés. 4-1. Zero animação pra narrar esse gol do Andrés. Zero animação. Fim de papo. 4 pro Inter, 1 pra equipe do Vasco da Gama. Resultado do tamanho que foi a partida, né? Horroroso, horroroso, time do Vasco. Horroroso. Eu acho, torcedor, que você merece um pedido de desculpas formal desse time que foi hoje vagabundo. Foi um time sem vergonha. Um time que não honrou a camisa do Vasco da Gama. Um gigante como o Vasco da Gama. E não entendo, Taylor, por que ele não substituiu no intervalo. Então, assim, lamentável, um time que
viu o Inter atropelar, sem dó nem piedade, e ficou por isso mesmo. Entendeu? Lamentavelmente. Não admito o que os jogadores do Vasco fizeram hoje. Eles acabaram com o fim de semana de qualquer vascaíno, com uma atuação das mais ridículas que eu já vi. Já vi várias ridículas, tá? Mas time sem luta, sem entrega, cagando pro torcedor, nem aí. Então, assim, eu lamento demais. Eu acho que foi atropelado pelo Internacional, né? E eu, em sinal de protesto por esta merda de atuação que o Vasco teve, eu vou encerrar a nossa live, até para eu esfriar minha cabeça, que senão eu vou mandar uma meia dúzia para aquele lugar. Aí... Em 7 anos de canal, é a primeira vez que eu não vi um jogo. Eu hoje tive um dia extremamente feliz, um dia extremamente prazeroso de ver uma filha, fruto do meu amor com a minha querida e amada esposa, se formar aos 22 anos de idade, na mesma profissão que o pai exerce há quase 40 anos, na comunicação social. Já me emocionei, já chorei, comprei flores, fiz o meu dia ser um dia feliz, alegre. O Vasco é a mais importante das menos importantes coisas da nossa vida. É o que eu peço ao torcedor do Vasco para poder refletir. A gente se desgasta, a gente se decepciona, a gente se esforça, a gente faz absolutamente tudo por esse clube. Mas o que esse clube dá pra gente em volta? Vitórias efêmeras? Faz a gente passar vergonha? Faz a gente ficar revoltado? Faz a gente ver as coisas e parece que não nos ouve? É exatamente isso. Eu tenho lido algumas coisas, tenho ouvido algumas coisas e eu sei o momento que a gente precisa, às vezes, tirar um pouquinho o pé. Tem muita gente que me odeia. Eu leio, como li essa semana, algumas situações por conta da discussão que eu e Jean tivemos com o Cerdeira e coisas que machucam, como se eu fosse um grande filho da puta, me desculpe o termo, coisa que eu não sou. Eu tenho opinião, eu tenho posição, que é algo que eu sempre tive na minha vida, e talvez eu tenha atingido um nível de sucesso por isso, porque eu não sou frouxo, eu não sou banana, eu não sou bundão, como muitos da sociedade, eu me posiciono. Mas parece que boa parte da torcida do Vasco prefere odiar as pessoas que dizem as verdades, que falam as coisas do coração, e ficar se iludindo e agredindo covardemente, como muitos fazem. Então hoje, a esses... eu não vou fazer comentário porque eu não vi o jogo. Eu sei que o Cuesta foi um fracasso. Falei hoje no Esquenta de Manhã, a minha maior preocupação é a zaga do Vasco. No jogo com o Paysandu, no intervalo, quem nos acompanha, eu disse, estou muito preocupado que Saldívia e Lucas Freitas estão doidos para entregar a rapadura. O Saldívia, com 30 segundos, fez um gol contra. O Tietê, eu falo aqui há algum tempo e as pessoas dizem que a gente menospreza, que a gente quer queimar. Então, para vocês, eu sempre digo, o Tietê para mim é um nada. É um jogador que inexiste, porque ele é um meia que não pisa na área, ele é um meia que não pifa os atacantes, ele é um meia volante que não marca ninguém, não constrói, não tem criatividade e joga até os 30 minutos do segundo tempo. Quando não joga o tempo todo. O Brenner é um jogador que não tem jogado bem. E da mesma forma vai até o final do jogo. Então, para comentar isso, para ficar virando recorte como a gente vira, porque hoje todos nós vamos virar meme aí, desses canais, desses idiotas que ficam fazendo recorte para ver a tristeza dos outros, vocês não vão ter esse prazer de mim. Porque o meu dia foi muito bom. Para esses covardes que estiveram em campo hoje estragarem o meu dia. É uma pena que possa ter estragado de vocês. E esse aqui não é um pensamento de um flamenguista, não, tá? Como muita gente diz. Foi uma sensação que eu tive hoje ótima, porque deu 20 minutos, estava 2-0 Internacional, eu larguei. Emerson Rocha, fala tu que eu tô cansado, como diria um amigo meu. Ô Flávio, sobre o jogo não tem muito o que falar, né? Porque o torcedor que viu a partida viu a tragédia, a vergonha lamentável que fizeram muitos desses jogadores, se não todos, né? Eu não consigo salvar nenhum, cara. Enfim, não consigo salvar nenhum hoje no jogo. Friamente, olha o time do Internacional que meteu 4-1 na gente hoje, cara.
É um timaço pra meter 4x1 no Vasco? Não é, cara. É um jogo normal, A Flávio. galera, Oi. eu vi uma galera no grupo lá botando assim, pô, hoje era jogo pra gente ganhar, pô, o Bruno Gomes era o lateral direito, o Mercado era o zagueiro central, aí eu fico pensando assim, porra, e nós vamos ganhar com o Cuesta e Robert Renan na zaga e o Tietchan no meio de campo. Eles devem falar mal da gente igualzinho, né? Igualzinho. Exatamente. É isso, então é isso, cara. Assim, aí, por exemplo, eu recebi do Luizinho, nosso parceiro lá de Belfort Roxo, o Luiz mandou um áudio pra mim, falou assim, cara, no intervalo o Jean falou assim, ó, o Vasco precisa de jogadores melhores pra não errar do jeito que vem errando. Aí o Luizinho falou assim, Emerson, mas no Mirassol tem esses jogadores, eles erram todos os jogos assim? Só acontece no Vasco, cara. Você pega, aí, a gente pega os gols que o Vasco entregou durante toda a competição, se tirar esses jogos, não é falha assim, por exemplo, assim, marcou errado, o goleiro... Não, gols que a gente entregou para adversário. Paçoca, exatamente. Dos gols que a gente não é nem o gol que, tipo assim, pô, fulano foi igual, por exemplo, o segundo gol que o Vasco tomou hoje, que foi ali, o pessoal jogou ali e marcou errado. Tudo bem, marcou errado. Mas tô falando assim, os gols que a gente. O primeiro gol, né? O segundo gol que foi entregue, né? O primeiro gol, marcou errado. Isso não é um gol entregue, é um gol mal feito, um gol mal marcado. Mas o segundo foi entregue. Então, se a gente vê quantos gols que o Vasco entregou durante toda a competição, cara, é um absurdo. Então, a dívida moral que a gente tem hoje no Vasco é gigantesca. E como combater isso? Cara, eu já não tenho mais nenhum tipo de solução. Mas, porra, Renato, por que você tá dando tantas oportunidades para jogadores que não estão merecendo, cara? Não estão merecendo jogar no Vasco, que ter oportunidades. Por que o Ramon Rick hoje não foi titular em vez do Tietchan, cara? Eles não podem ser relacionados, cara. Enxuga a folha, faz acordo, manda embora. O Matheus França gasta passagem com o Vasco, Emerson, ele vai pro Sul. Vai daqui a 15 dias, 20 dias, acabar o contrato. O que esse cara tá fazendo? E como você disse, porque esse jogo eu vi. O Vasco e Corinthians, do Sub-20. Que, aliás, o Felipe Gabriel fez uma defesa espetacular no final. E tô aqui mesmo batendo em vocês. Tem que respirar pra não virar chacota na internet. Então é bom dar uma respirada, porque senão você acaba virando meme. Porque hoje em dia é assim também. Vocês só podem estar de brincadeira. E eu me refiro ao elenco do Vasco da Gama. Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês não merecem vestir a camisa do Vasco. Você, senhor Tietchan, você, senhor Brenner, você, senhor Lucas Piton, você, senhor Hugo Moura, você, senhor Carlos Cuesta, vocês não merecem vestir a camisa do Vasco da Gama. Vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor e com a camisa que vocês colocam. Porque tomar de 4 para esse time ridículo do Internacional é uma vergonha. Ainda mais sendo Vasco. Tomar de 4, amigo torcedor, não existe. E da forma que foi hoje, aí que não existe mesmo. Eu sempre deixo muito bem claro aqui que não há problema perder. A derrota no futebol é normal. Ela vai vir uma hora ou outra. Só que é o problema como as coisas acontecem. É o problema como a derrota vem. E o Vasco da Gama hoje ele foi derrotado, ou melhor, o Vasco da Gama hoje ele foi humilhado pelo Internacional. Com jogadores, tem que me segurar, mas com uma postura vergonhosa, cara. Esses caras, volto a repetir, não merecem vestir a camisa do Vasco mais. É o mesmo grupo que no ano passado ficou 8 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É o mesmo grupo. Os caras estão aí, ó. E mostraram hoje de novo que não tem condição nenhuma de ficar. Tomaram um baile do Internacional, um vareio do Internacional dentro do Beira-Rio. Eu, na pele desses caras, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. E Renato Gaúcho, deixa eu falar com você, meu amigo. Eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Só que vão parar de insistir, cara. Não dá pra insistir em Tietchan. O jogo tá a 100 km por hora, o Tietchan tá 5 com o freio de mão puxado. Esquece Tietchan. Esquece o Lucas Piton. Bota o Avelar da base. O segundo gol do Vasco, gente, é uma pataquada. Sabe os trapalhões, cara? Os três patetas. É o Léo Jardim que toca a bola pro Hugo Moura e o Hugo Moura não olha pro lance. O Hugo Moura tá de costas. É mais um gol que o Vasco da Gama leva com um erro ali no sistema defensivo ali atrás. Nuno Moreira também é uma partida vergonhosa. O jogo numa rotação e ele em outra é completamente diferente, cara. Assim, é revoltante, cara. Sem sangue o Vasco da Gama hoje. Parecia que era um time amador contra uma equipe profissional. O Internacional, a hora que queria ir ao ataque, chegava ao ataque e fazia gol. A hora que queria. O Internacional chegava ao ataque e fazia gol. A sensação é que se tivesse mais 10, 20 minutos de jogo, o Internacional ele faria 5, 6, 7. E não dá, cara. Vocês têm que respeitar o Vasco da Gama, cara. E eu me refiro ao grupo, me refiro ao elenco. Vocês têm que respeitar o Vasco. Porque atitudes como a de hoje, uma postura, eu não falo sobre derrota. Pô, vocês estão enfrentando o Inter, cara, que é um gigante do futebol brasileiro dentro do Beira-Rio. A derrota, se acontecesse, seria normal. Mas é a forma como essa derrota acontece, cara.
Não dá pra você tomar de 4. Não dá pra você jogar da forma que jogou. Não dá pra você ser amassado do primeiro ao último minuto da forma que foi. O Vasco da Gama não viu a cor da bola hoje contra o Internacional. E me preocupa, volto a repetir, o técnico Renato Gaúcho, porque ele nitidamente tem as suas ideias. E eu não sei se ele tá fazendo isso pra mostrar pra diretoria que não tem jeito, que precisa mudar, que precisa contratar, ou ele realmente tem convicção de que os jogadores que ele iniciou o jogo iriam dar certo. Porque você vai pegar um Internacional dentro de um Beira-Rio, o Internacional com o Paulo Pesolano faz o famoso jogo de transição, joga no contra-ataque. É um jogo rápido. O Alejandro, que é um centroavantaço, é rápido, é móvel. O Carboneiro é rápido, é móvel. O time do Internacional, o sistema ofensivo hoje estava certinho. E aí você pega um time rápido, intenso, de velocidade, e entra com Nuno Moreira, Tietê, Brenner, Piton. Tu vai tomar sacola. Tu vai tomar goleada. Tu entrou o Vasco hoje, ele entrou pra tomar. Porque, amigo vascaíno, o futebol ele pede intensidade. Acabou isso de futebol técnico, acabou. Futebol agora é intensidade, é correria. O Andrés Gomes, posso te falar? Posso abrir aqui? O Andrés Gomes é horroroso. Ele é horroroso. Sabe por que ele é bom? Porque ele é o que o futebol pede. É um jogador rápido, é um jogador intenso, é um jogador velocista que vai quebrar linhas, mas não vai fazer gol porque é ruim, cara. O Andrés Gomes é ruim de bola. A tomada de decisão do Andrés Gomes é horrorosa, gente. Vocês viram o lance aos 3 minutos do primeiro tempo. Driblou. Ele pra driblar, beleza. Pra quebrar linhas é uma loucura. Bota ele de frente, cara a cara, ele vai fazer aquilo que fez. Está pra fora. Um lance que provavelmente você aí do outro lado fazia gol. Isolou. E o futebol pede Andrés Gomes. Não adianta você ser gênio, ter qualidade com a bola no pé, como tem o Nuno Moreira, se você não tiver intensidade. Porque o futebol hoje pede isso, intensidade. O Nuno não entrega, o Piton não entrega, o Tietê não entrega, o Brenner não entrega. O Vasco da Gama hoje foi engolido fisicamente. E não é culpa do Daniel Félix, antes que comece no chat. É culpa do elenco que foi montado. O mesmo elenco que tomou de 4 pro Puerto Cabejo no ano passado. O mesmo elenco, parte do elenco que tomou de 6 pro Flamengo. Essa bagunça, essa loucura. Então assim, é vergonhoso. É difícil, é tenso, é complicado, e aí tá aí, ó, Alessandro, curioso os jogadores fazerem esse jogo depois da bronca do Renato na coletiva. Renato é o real, né? Quando eles querem, eles ganham. Quando eles querem, eles jogam. Renato falou isso na última entrevista coletiva, falou tudo, Alessandro. Acho que hoje eles não queriam, né? Assim como o Renato falou quando eles querem, eu acho que hoje eles não estavam muito afim. Que se é quando eles querem, eles acordam, falam, não, hoje eu vou jogar, hoje eu tô afim. Provavelmente hoje esses caras não estavam afim de jogar. E acho que hoje é isso, eu perdi a força, sem força pra falar de Vasco. Rapaziada, acaba de terminar, Vasco da Gama 1, Internacional 4, e, cara, o que falar, né? O que falar dessa partida de hoje? O que dizer dessa goleada, desse vexame aí, dessa derrota, enfim, mais uma derrota que o Vasco aí acumula jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, a fragilidade, né, a falta de ímpeto ofensivo, e eu acho que a covardia ali desde o momento da escalação do Vasco hoje. Eu entendo, obviamente, a ausência de vários jogadores importantes, né? Eu entendo ali que o Vasco hoje não teve, né, o Cuiabano, né, ali na lateral esquerda, não teve o PH na lateral direita, não tivemos ali, né, os nossos principais jogadores do meio de campo, que eram ali o Thiago Mendes e também o Rojas, e lá na frente não tivemos o Spinelli nem o Adson, mas não é desculpa, tá? Pra mim não é desculpa, pra mim isso aí é o que a gente viu dentro de campo hoje. Começou com um pouco de covardia com o treinador Renato Gaúcho na escalação do Vasco. Não existe você montar um time jogando com 3 volantes sem o menor ímpeto ofensivo. Ah, Mário, mas o Vasco foi pra lá pra buscar o empate. Pô, irmão, com o meio de campo, com o Hugo Moura, com o Cauã Barros e com o Tietê, irmão, você vai buscar empate aonde, cara? Não existe. O Internacional ia amassar o Vasco da Gama desde o primeiro minuto, né? Vergonhoso pra mim a forma que o Vasco atua, vergonhoso a forma que o Vasco entra em campo, vergonhosa a escalação do Vasco, sem coragem, sem vontade de vencer. Eu falei desde o começo do dia de hoje, desse sábado, falei no vídeo de hoje de manhã, que era pro Vasco ter colocado uma escalação mais natural do que o time vinha jogando. Porra, entra com o Hugo Moura, ali de primeiro volante, coloca o Ramon Rick, coloca ali o Zucarello, irmão. Porra, por que não lançar um moleque do sub-20? Qual o problema? O garoto tá jogando bem, vem entrando bem nos jogos. Se é pra perder jogando desse jeito, medroso, covarde do que perdeu agora pro Internacional, que coloque a garotada da base. Pra que serve um Tietê em campo hoje?
Pra que serve um senhor Lucas Piton, que é um bonde? Não, cara, tá na hora de começar a dar chance pra essa garotada do Sub-20. Tem o Avelar, tem o Wallace Paixão, tem ali o Ramon Rick, tem ali os outros meninos, o Zucarello, tem ali o André Fernandes. Porra, tem tanto menino do Sub-20 que se é pra fazer esse vexame que fez hoje jogando fora de casa, se é pra fazer esse papelão, tomar uma goleada dessa que é pra ter sido muito mais, que coloque a garotada, irmão. Que coloque a garotada que pelo menos representa a nossa Cruz de Malta, representa o DNA do Vasco, representa a vontade de estar dentro de campo e de repente tirar algo mais. Poderia até ter perdido, botando o Zucarello, botando o Ramon Rick, botando o Wallace, botando o Avelar, mas pelo menos ia brigar, perder lutando, pelo menos ia perder representando o Vasco. Pô, o Lucas Piton já não tá mais com a cabeça no Vasco, irmão. Lucas Piton, ele já sabe que o futuro dele do Vasco não tem. Não existe um futuro pro Lucas Piton dentro do Vasco. Já tá andando em campo. Você vê no primeiro gol do Internacional, o Lucas Piton, ele recompõe, ele volta andando, sem o menor comprometimento, sem a menor vontade de estar vestindo aquela camisa. Não dá, irmão, não dá, infelizmente não dá. Renato Gaúcho, porra, eu sei, vai queimar o moleque, irmão, o moleque, eu tenho certeza absoluta, se entra ali o Ramon Rick no meio de campo, ia jogar com muito mais tesão do que jogou o Tietê. Se coloca ali, né, o Zucarello jogando de camisa 10, ia jogar com muito mais tesão e com muito mais vontade que qualquer um outro ali do meio pro ataque. O Brenner andando em campo, cara, essa praga veio pro Vasco a pedido do Fernando Diniz. Tomara que o Fernando Diniz agora no meio do ano leve essa praga pro Corinthians, porque aonde que ele foi? Tomara que carregue ele pro Corinthians junto. Esse Cuesta aí, irmão, infelizmente, é um cara que ano passado chegou, a gente acreditou ali que poderia ser um bom zagueiro. É um caceteiro, só dá porrada nos outros, não consegue acertar um passe. Foi expulso agora no final do jogo, limitadíssimo. O Vasco vai ter que buscar 2 ou 3 zagueiros no meio do ano. 2 ou 3 zagueiros que Saldívia não dá, Cuesta não dá. Só tem o Robert Renan ali que faz o feijão com arroz. É impressionante, cara, é impressionante. Qual é a necessidade de colocar esses jogadores em campo que estão sem tesão, sem vontade, irmão? Tem jogador que já tá jogando sem vontade porque sabe que no meio do ano agora vai sair. O Cuesta é um deles, que deve estar saindo do Vasco, o Piton é outro, tá entendendo? Enquanto o Renato Gaúcho não entender que é melhor você lançar os moleques ali que vão jogar com vontade, com dedicação e com entrega para representar a camisa do Vasco, do que colocar esse bando aí, né, esse bando de sanguessuga, não, fica difícil, cara, fica difícil. Eu fico com vergonha, cara, porque, porra, não era pro Vasco ter tomado um papelão desse. O Inter tá tomando porrada de todo mundo, irmão. O Inter até a rodada passada tava na zona de rebaixamento, né? O Inter vinha sendo saco de pancada de todo mundo, e esse time do Inter não é porcaria nenhuma, tá? Com todo respeito à instituição internacional, esse time do Inter é fraco pra caramba, e tá aí o resultado, né? Um time ali com o Nuno Moreira andando em campo. Se era pra colocar o Nuno Moreira em campo, colocasse ele de meia, não de ponta. O Nuno Moreira não dá para jogar de ponta, ele não tem velocidade, ele fisicamente tá muito abaixo do ano passado. Tá, o Renato Gaúcho escalou o time todo errado. Na lateral esquerda era para ter colocado o menino o Avelar, tá entendendo? No meio de campo era ter colocado o Ramon Rick, o Zucarello. No ataque era para ter colocado pelo menos ali o Marino Inestrosa, que porra jogou bem nos últimos jogos. Eu não entendo, às vezes, o Renato Gaúcho. O Marino foi super bem no jogo da Sul-Americana, foi super bem na última partida agora que ele jogou também na Copa do Brasil, e aí ele não bota o Marino em campo de titular. Cara, às vezes eu gosto do Renato, acho que o Renato é um cara bacana, inteligente, no vestiário ele é muito bom, consegue ali conversar com os jogadores, mas tem algumas vezes que é difícil da gente entender o Renato Gaúcho, cara, fica complicado a gente entender essas escalações tão medrosas, cara. Qual era o intuito dele? Se o Renato... Bom, tá aí, vocês viram, essas foi as reações dos vascaínos. Perdeu 4-1, tomou um chocolate, foi um vexame lá dentro do Beira-Rio pro Internacional, 4-1, meu Deus, que jogo. E aqui são as reações de todos os caras dos antes. Mas, enfim, foi muito hilário ver e ouvir todos choramingando. Quer um ombro pra chorar? Enfim, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.